Olá, boa noite. Boa noite. Governo não abre mão de mandado coletivo na operação militar no Rio de Janeiro. Mas o ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz que o uso não será indiscriminado. A Polícia Civil desmantela a rede de pedofilia na Grande São Paulo. Mais de 40 pessoas foram presas em 2 ações de combate ao crime. Ossada de desaparecido político é identificada 47 anos depois da morte na ditadura militar. Os restos de Dimas Antônio Casimiro, acusado de comandar o assassinato do presidente da Ultragaz, estavam na vala comum no cemitério de Perus. Roberto Jefferson, presidente do PTB, retira indicação da filha para o Ministério do Trabalho. A polêmica Cristiane Brasil abre espaço para que o secretário executivo do Ministério, Elton Yomura, assuma o cargo. No último dia do prazo, a defesa pede que o julgamento seja anulado ou Lula inocentado. No caso do triplex em Guarujá, o chefe político do PT foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Polícia Federal prende Cláudio Boy, um dos cabeças do PCC, no desembarque do aeroporto de Guarulhos. Ele é suspeito de participar no Ceará da morte de outros 2 dirigentes da facção criminosa. O Jornal da Gazeta está no ar. Polícia Civil desmantela rede de pedofilia na Grande São Paulo. Mais de 40 pessoas foram presas em 2 ações de combate ao crime. Uma das investigações começou em dezembro e foi coordenada pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. A polícia rastreou computadores para chegar aos detidos hoje, 12 pessoas no total. Além de fotos e vídeos de pornografia infantil, foram encontradas com os envolvidos roupas de criança e bonecas. O armazenamento ou a aquisição de material envolvendo menores é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa e permite fiança, ou seja, a pessoa pode responder em liberdade. Já o ato de compartilhar os mesmos materiais na internet, previsto em outro artigo do Estatuto, não permite fiança. Pena de 3 a 6 anos mais multa. Dos 12 detidos hoje, 11 armazenavam o material, devem pagar fiança e serem soltos. Apenas um compartilhava as fotos e deve ficar detido. A polícia, no entanto, diz que vai continuar investigando o grupo. Nós vamos, lógico, apurar em inquérito se houve algum contato físico para, assim, depois descobrirmos se teve uma vítima ou outras vítimas nas mãos desses indivíduos. Outra operação contra a pedofilia foi encabeçada simultaneamente aqui pela seccional de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Os policiais envolvidos nessa investigação cumpriram desde as 4 horas da manhã de hoje 49 mandados de busca e apreensão em 21 municípios da região metropolitana. Pelo menos 34 pessoas foram presas em flagrante também pelo armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças. Em nenhum dos casos, o suspeito teve contato físico com menores de idade. A investigação começou há 6 meses a partir da denúncia anônima relacionada a um morador de Taboão, um dos presos hoje. Depois, a polícia concluiu que se tratava de uma rede. Os detidos não se conheciam, mas compartilhavam fotos e vídeos dos mesmos sites. O perfil é variado. Tem gente jovem, estudante, velho. É o que a gente almeja, coibir esses crimes, prender os autores e salvar essas vítimas. Polícia Federal prende Cláudio Boy, da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Ele foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e é suspeito de participar no Ceará da morte de outros 2 integrantes do PCC. Claudinei Rodrigues de Souza foi capturado ontem ao desembarcar de um voo vindo de Fortaleza. Ele era procurado pela Interpol e pela Justiça de Minas Gerais com ao menos 7 mandados de prisão por suspeita de comandar a facção criminosa PCC no estado. Cláudio Boy também é considerado suspeito de participação do assassinato de GG do Mangue e Paca, encontrados mortos no domingo no Ceará. A polícia investiga por que ele fugiu do estado.
Claudinei usou identidades falsas para realizar diversas viagens pelo país e exterior e responde pelos crimes de homicídio e tráfico internacional de drogas. Cláudio Boy foi encaminhado para o complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais. Descoberta histórica. Ossada de desaparecido político da ditadura identificada 47 anos depois da morte dele. Os restos mortais são de Dimas Antônio Casemiro, acusado de comandar o assassinato do presidente da Ultragaz na época. Segundo as investigações da Comissão Nacional da Verdade, Casemiro militou na vanguarda armada revolucionária Palmares e no movimento revolucionário Tiradentes. Ele foi torturado e morto em 1971. Os restos mortais dele e de mais 1.000 pessoas estavam em uma vala comum encontrada em 1990 no cemitério Dom Bosco, em Perus. A cova clandestina serviria para esconder entre supostos indigentes vítimas da polícia e do regime, além de dezenas de mortos em uma epidemia de meningite que na época não foi divulgada pelo governo. Essa é a primeira identificação promovida pelo Grupo de Trabalho Perus. Criado em 2014, ele é formado pela Unifesp, pela Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Ministério dos Direitos Humanos. Resultados de análises de DNA feitas no exterior indicaram vínculo genético entre uma das ossadas e as amostras sanguíneas dos familiares de Casemiro. Em ano de eleição presidencial, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, organiza a agenda de compromissos para priorizar visitas em obras do transporte público. O governador de São Paulo é um dos principais nomes do PSDB na disputa ao Planalto. Pela quarta vez, só neste ano, o motivo da aglomeração em torno do governador Geraldo Alckmin está relacionado a alguma novidade sobre o metrô. Hoje foi em frente à estação Oratório do Monotrilho, a linha 15 Prata, onde ele embarcou para participar da primeira viagem de vistoria do trecho de 5,5 km até a estação Vila União. Pelo caminho, as estações ainda estão sendo concluídas. Na plataforma, há portas automáticas para evitar acidentes. Esta é a Vila União. Contando com ela, ao todo o governo promete entregar 8 estações da linha 15 Prata até o fim de maio, sendo que 5 começam com a visita assistida agora em março. Segundo o próprio metrô, tudo deveria ter sido entregue em 2015. 3 anos após o prazo inicial, apenas o trecho entre as duas estações, Vila Prudente e Oratório, funciona. A maioria das obras do metrô que Alckmin visitou nos últimos 2 meses já deveria estar pronta. No dia 23 de janeiro, ele esteve na entrega da estação Higienópolis Mackenzie da linha 4 amarela. A inauguração aconteceu com cerca de 8 anos de atraso. No início de fevereiro, foram concluídos os viadutos das obras da linha 13 Jade. Era para 2005 a primeira promessa de um trem que ligaria o centro de São Paulo ao aeroporto de Guarulhos. E na última sexta-feira, o anúncio foi sobre o início das obras da estação Morumbi da linha 17 Ouro. Todo o trajeto deveria ter ficado pronto para a Copa de 2014. Nos bastidores da política, há rumores de que o foco no transporte público está sendo usado por Geraldo Alckmin para melhorar a imagem dele com os eleitores, já que o nome do tucano é o principal do PSDB na corrida presidencial. Questionado, ele negou qualquer constrangimento em realizar entrega de obra pública em ano de eleição. Não, pelo contrário, né? A gente quer entregar o mais rápido possível. Nós entregamos estações o ano passado, entregamos este ano, vamos entregar mais e também, se eu me afastar do governo do dia 6, 7 de abril, vai ficar muita estação para ser entregue. O deputado João Giabe, do PSD, vai assumir o lugar de Paulo Maluf, do PP, na Câmara. O suplente de Maluf já foi condenado por improbidade administrativa.
Abi, ex-prefeito de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, foi condenado em segunda instância, acusado de nomear um procurador municipal sem concurso. Ele também é réu em outras ações, incluindo sobre superfaturamento. A defesa de Abi diz que ele é inocente. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, convocou o parlamentar após o afastamento de Paulo Maluf, do PP, do mandato. Maluf está preso na Papuda, em Brasília, desde o final do ano passado, condenado a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Novela encerrada. Roberto Jefferson, chefe político do PTB, anunciou que desistiu de indicar sua polêmica filha, Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho. O cargo deve ser ocupado interinamente pelo secretário executivo do Ministério, Elton Iomura. O presidente nacional do PTB e pai de Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, anunciou hoje à tarde, através do Twitter, que o partido desistiu da indicação da deputada federal ao cargo devido à decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, de não julgar neste primeiro semestre o mérito da ação que impedia Cristiane Brasil de tomar posse no ministério. Com isso, a pasta do trabalho ficaria sem titular até que os 11 ministros da Suprema Corte apreciassem a ação, já que a posse da filha de Roberto Jefferson foi suspensa por decisão judicial. O embargo da posse da deputada do PTB foi solicitado por um grupo de advogados trabalhistas independentes que alegaram que a presença dela na pasta do trabalho fere a moralidade administrativa, já que a parlamentar tem 2 condenações na Justiça Trabalhista por não assinar a carteira de trabalho de 2 motoristas particulares mantidos pela família dela. A Justiça acatou os argumentos e suspendeu a posse na primeira e segunda instâncias, mas uma liminar de 20 de janeiro do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, garantiu o direito dela assumir o cargo. Porém, no dia seguinte, a ministra Carmen Lúcia cassou a decisão do STJ, alegando que cabe somente ao STF apreciar o mérito do caso. Pelo Twitter, Roberto Jefferson chamou o imbróglio jurídico em torno da posse da filha de caça às bruxas. Durante o período de espera para tomar posse, Cristiane Brasil protagonizou várias polêmicas, como o vídeo gravado em um barco entre vários homens sem camisa, em que ela tenta justificar as ações trabalhistas. Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas 2 pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. Como empresário, que ação trabalhista toda hora a gente tem. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Cristiane Brasil também é investigada pelo Ministério Público do Rio por suspeita de associação a traficantes na campanha eleitoral de 2010. Diante da retirada do nome de Cristiane Brasil pelo PTB, o Palácio do Planalto deve efetivar no cargo o secretário executivo do Ministério do Trabalho, o advogado Elton Iomura. A indicação dele foi feita pelo próprio PTB e chegou nesta tarde ao gabinete do ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo. São ações de governo. A deputada Cristiane Brasil divulgou uma nota agora há pouco, na qual disse ter sido alvo de machismo sem direito à defesa no caso envolvendo o Ministério do Trabalho. Em um dos trechos, ela diz que não foi possível esperar a decisão do STF a respeito de uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, garantida pela Constituição. E que ela segue pronta para esclarecer todas as questões que foram levantadas com a mesma amplitude, virulência e machismo com que muitas vezes foi atacada, acrescentou a deputada na sequência. Ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o governo não abre mão de mandados coletivos para busca e apreensão em operações militares no Rio de Janeiro. E o ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz que o uso não será indiscriminado. O governador e o presidente passaram amanhã juntos em um evento da Marinha que inaugura a fase final de construção de um submarino em Itaguaí, no Rio de Janeiro. No discurso, Pezão agradeceu a intervenção federal no estado, mas afirmou que para ganhar a guerra contra o crime é preciso geração de empregos. O que nós precisamos no estado do Rio é de muita segurança. E o senhor está nos concedendo, está nos ajudando, está nos auxiliando, está sendo parceiro nosso. Mas nós precisamos muito de emprego, presidente. Precisamos que a atividade econômica volte fortemente. Que todo o recurso que o ministro Meirelles
puder colocar para cá, para a nossa região, para esses investimentos estratégicos, é fundamental. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada, por 340 votos a favor, 72 contra e uma abstenção, o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. As polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros e o sistema penitenciário ficarão sob o comando do general Braga Neto do Exército. Um dos pontos de maior polêmica da ação é a proposta de uso de mandados coletivos para busca e apreensão nas operações. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o governo não abre mão do procedimento. Mas após reunião com a cúpula do Tribunal de Justiça do Rio, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, suavizou o discurso. Diz que os mandados serão analisados caso a caso e não utilizados indiscriminadamente. Mas não descartou que os alvos possam ser grupos de pessoas. Não há mandado coletivo, há mandado de busca e apreensão, que conforme a operação se dedicará a um número maior de pessoas. Mas concordamos com o critério de que é preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postos na Constituição, e esse é o grande norte, fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. A Ordem dos Advogados do Brasil diz que estuda medidas jurídicas para impedir o procedimento. O coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, criticou os mandados no Twitter e ironizou dizendo que se cabem buscas nas favelas do Rio, cabem também nos gabinetes do Congresso. As Forças Armadas e agentes das polícias do Rio realizaram uma operação na favela Kelsons, na Penha, zona norte do Rio. A área é vizinha ao Centro de Formação da Marinha. Durante a manhã, 6 suspeitos foram presos, drogas e armas apreendidas. Em outra região, um sargento do Exército foi morto em uma tentativa de assalto. Bruno Kazuca dirigia seu carro na estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande, zona oeste, quando foi abordado por bandidos que faziam um arrastão. Segundo testemunhas, ele reagiu e foi atingido por disparos. A polícia investiga se os criminosos viram a farda que estava no banco traseiro do carro. E o Senado deve votar ainda hoje a intervenção federal no Rio de Janeiro. Neste momento está ocorrendo uma reunião conjunta do Congresso Nacional. O caso do Rio deve começar a ser analisado após o fim desta sessão. Para ser aprovado, o decreto precisa do voto favorável da maioria simples dos senadores, desde que estejam presentes pelo menos 41 dos 81 parlamentares. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Aqui não tem amador, disse Moreira Franco, um dos idealizadores da agenda positiva, genial, da intervenção federal, que na verdade é militar, apesar do governo negar. É um militar que está intervindo, o general Braga Neto, na segurança do Rio, não no estado do Rio. Pois bem, é o que veremos a seguir. Não tem amador não, é? Pois é, o ministro da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas, anunciou que haveria busca, apreensão e captura coletivos, ou seja, podia atingir um bairro inteiro. Isso já foi feito antes. Aí foi obrigado a recuar. Não, é só busca e apreensão. E aí o ministro da Justiça, que está completamente escanteado, disse, não, mas é caso a caso. Claro, todo caso na Justiça é caso a caso. Não tem amador. Pois é, o comandante do Exército saiu da reunião do Conselho de Defesa, que foi convocada para depois da tomada da decisão do Temer, para dizer que, olha, era bom não mexer ali, não ficar provocando nenhuma nova comissão da verdade, ressuscitando fantasmas da ditadura militar, que ele não deveria mais estar lembrando a essas alturas. Aí, o ministro da Justiça, esse escanteado, junto com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e com o general Estigoyen, chefe do gabinete institucional da Presidência da República, foram visitar o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Fernandes de Souza, Milton Fernandes de Souza, para dizer o seguinte, nós cumpriremos tudo o que diz a Constituição e a ordem jurídica da democracia. É mais ou menos como se eu pedisse ao pessoal aqui da Gazeta, a direção da Fundação Casper Libro, uma reunião para comunicar que eu vou continuar fazendo meus comentários em português e não adotarei nem o sânscrito, nem o aramaico. E não tem amador lá, né? Pois é,
O ministro Jung agora vem, acabamos de ver a notícia, para dizer que vai ter sim mandado de busca e apreensão coletiva. Isso é uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Agressão que já foi cometida na favela da Maré pela antecessora do Temer, a petista Dilma Rousseff, que está hoje denunciando isso que eu estou denunciando nas suas redes sociais, como se ela não tivesse nada com a Hora do Brasil, quando ela ocupou a favela da Maré com esse tipo de atitude arbitrária e autoritária. Olha, não tem amador, Não sei. O que eu sei é que tem um bando de barata tonta no governo e na oposição enfrentando fuzis muito modernos. Tem jeito de ganhar essa guerra, né? É difícil. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até! Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista José Vicente da Silva Filho, que foi secretário nacional da Segurança Pública e é coronel da reserva da PM. Até já. Por 4 votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas e mães de crianças de até 12 anos que estejam presas provisoriamente podem ter a prisão convertida em domiciliar. O relator do habeas corpus coletivo, o ministro Ricardo Lewandowski, votou a favor, assim como os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O último a votar, o presidente da segunda turma, Edson Fachin, divergiu dos outros 4 ministros e afirmou que as situações das mães devem ser analisadas uma a uma. Pela proposta de Lewandowski, a medida só não vale para mulheres que tenham cometido crimes praticados com violência ou grave ameaça ou ainda contra seus descendentes. De acordo com o relator, apenas 34% dos estabelecimentos carcerários femininos dispõem de cela adequada para gestante e 32% têm berçários. O habeas corpus coletivo foi proposto por um grupo de advogados e pela Defensoria Pública da União. Os filhos das presas são citados como parte interessada no habeas corpus. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, a decisão pode beneficiar 622 mulheres que estão grávidas ou que ainda amamentam. Isso sem contar as que têm filhos menores de 12 anos. Sobre o risco da mulher sair impune, a prisão domiciliar não significa liberdade. O processo continua e ela pode ser julgada e condenada. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou a transferência de 2 travestis para um presídio feminino. Presas desde dezembro de 2016 na penitenciária de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, elas foram condenadas em primeira instância por extorsão. Segundo o STF, a defesa de uma das travestis argumentou que ela divide a cela com 31 homens e está sofrendo todo tipo de influências psicológicas e corporais. Barroso seguiu a resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que determina que as travestis devem ficar em espaços de vivência específicos em razão da especial vulnerabilidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a nova pauta econômica é um desrespeito ao Congresso. Ontem, o Palácio do Planalto apresentou uma lista com 15 projetos que serão prioritários, como alternativa à reforma da Previdência. Eu acho que a apresentação de ontem foi um equívoco, foi um pouco de desrespeito ao parlamento, já que os projetos já estão aqui e nós vamos pautar o que nós entendemos relevante do nosso tempo e da forma que nós entendemos melhor para o Brasil e para o parlamento. O governo não precisa ficar apresentando pautas de projetos que já estão aqui, né? Esse é um café velho e frio que não atende como novidade à sociedade. A Justiça Federal decretou hoje o bloqueio de bens do ex-prefeito de Belém e ex-senador do Pará, Dulciomar Gomes da Costa, do PTB, e de mais 7 pessoas acusadas de desvios na capital paraense. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que desviou mais de 400 milhões de reais da prefeitura de Belém do Pará entre 2005 e 2012, quando foi prefeito da cidade. O dinheiro teria vindo de obras de infraestrutura do município. Segundo a Polícia Federal, Dulciomar Gomes da Costa direcionava licitações para empresas ligadas a ele e a aliados políticos no estado. O PTBista foi preso em dezembro do ano passado pela Operação Forte Educação,
Castelo. Na casa dele foram encontrados mais de R$200 mil em dinheiro vivo, em notas de real e euro. Até agora, pelo menos R$416 milhões em bens do também ex-senador foram bloqueados pela Justiça. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do MDB. Foram 4 votos a 1. Os ministros do STJ entendem que existe o risco dele voltar a cometer os crimes. Henrique Alves é investigado por supostamente receber propina em desvios da Caixa e na construção da Arena das Dunas em Natal. Ele nega qualquer irregularidade. Defesa de Lula entra com recurso contra a condenação do petista no caso do triplex em Guarujá. O prazo terminou hoje. No embargo de declaração, os advogados pedem que sejam reconhecidos contradições, omissões e erros materiais e o reconhecimento da nulidade de todo o processo ou absolvição de Lula. O recurso de embargo de declaração não tem poder de mudar a sentença. O objetivo é esclarecer eventuais dúvidas ou contradições. Se os embargos forem rejeitados, a pena deve ser executada e Lula deve ser preso. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já negaram um habeas corpus preventivo para o petista. Agora o caso deve ser levado para o plenário do Supremo, que ainda não tem data para ser julgado. No mês passado, os desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, mantiveram a condenação e aumentaram a pena dele de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. Para os desembargadores, as provas produzidas ao longo do processo não deixaram dúvidas da culpa do ex-presidente. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para o relator da ação no TRF, desembargador Gebran Neto, houve pagamento de propina ao petista e que há provas testemunhais e documentais contra Lula. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo um parecer contrário ao pedido protocolado pela defesa do ex-presidente Lula para rever a condenação pela Justiça Federal no caso do triplex do Guarujá. Dodge sustenta que não cabe ao STF reanalisar as provas que justificaram a condenação do petista. Os advogados de Lula alegam que houve violação à Constituição. A defesa pede para que o Supremo receba o recurso contra decisões do TRF, que rejeitavam a suspeição do juiz federal Sérgio Moro, para julgar o caso triplex. O recurso de Lula no TRF ainda não tem data para ser julgado e não há um prazo para que isso aconteça. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Desde que a Lava Jato chegou aos calcanhares de vidro de Lula, o PT cultiva a fantasia da invulnerabilidade do seu grande líder. O partido perdeu todas as apostas. Lula não seria denunciado. Foi, 9 vezes. As denúncias não virariam ação penal. Viraram, por hora, meia dúzia. A justiça não ousaria condenar Lula. Ousou, na primeira e na segunda instância. Lula não será preso, eis a penúltima aposta que o PT está prestes a perder. Terminou nesta terça-feira o prazo para a defesa de Lula apresentar recurso contra a condenação do TRF4. O recurso se chama embargo de declaração. Não muda a sentença, serve apenas para esclarecer pontos que a defesa considere obscuros na decisão dos desembargadores de Porto Alegre. A condenação de Lula a 12 anos e 1 mês de cadeia será mantida no TRF4. É certo como o nascer do sol a cada manhã. O tribunal costuma levar menos de 40 dias para deliberar sobre esse tipo de recurso. Ou seja, até o final de março, o TRF4 pode liberar Sérgio Moro para expedir o mandado de prisão contra Lula. A defesa pressiona o STF para pautar o julgamento de um pedido de habeas corpus cuja liminar já foi negada. Por ora, nada. Inelegível e sem agenda, Lula aprisionou-se no discurso da perseguição. Nos próximos dias, vai retomar o velho hábito de fazer pose de vítima diante de plateias amigas, cada vez menores. A voz das ruas clamando pelo seu retorno revelou-se mais uma aposta errada do PT. Vem aí um espetáculo novo e ele pode ser encenado atrás das grades. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça decidiu há pouco substituir a prisão preventiva dos irmãos Joesley e Wesley Batista da JBS Friboi. Mas apenas Wesley vai deixar a cadeia. Joesley seguirá preso por ter um segundo mandado de prisão contra ele.
Por determinação do Supremo, Wesley Batista está proibido de se aproximar e ter contato com outros réus e testemunhas, e também de ocupar cargo no conjunto de empresas envolvidas no caso. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica. A Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais informou hoje que 86 pessoas morreram no estado com febre amarela desde dezembro do ano passado. São 10 novos óbitos em relação ao balanço divulgado no último dia 15. Ao todo, são 222 casos confirmados da doença e 505 em investigação. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi confirmado o primeiro caso de febre amarela autóctone, que é quando a transmissão ocorre na mesma cidade onde o doente mora. Também hoje na Argentina, a Argentina também anunciou o primeiro caso de febre amarela no país importado do Brasil. Um rapaz de 28 anos, morador de Buenos Aires, apresentou sintomas depois de visitar Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O turista foi atendido e está se recuperando. E olha, como previsto na previsão do tempo, o ar quente e úmido se espalhou pelo estado de São Paulo. E olha, o dia hoje foi muito abafado, inclusive aqui na capital. Mas com isso, as instabilidades voltaram a ganhar força e já choveu em alguns pontos da cidade. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. O ar quente e úmido continua predominando pelo país e o tempo só fica firme com bastante sol em boa parte do sul do Brasil, até o sudoeste do Mato Grosso do Sul, em Roraima e na faixa leste do Nordeste, onde pode chuviscar pelo litoral. E por causa de um sistema de baixa pressão na costa do país e do ar quente e úmido que vem lá da Amazônia, as chuvas tendem a acontecer a qualquer hora do dia em toda essa área mais escura no mapa, especialmente no norte, ali entre o Pará e o Amapá, onde a previsão é de temporais nesta quarta-feira. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Belém, dia bem chuvoso, com temperaturas entre 23 e 28 graus. Em Aracaju, muito sol e calor na casa dos 31 graus, com chuviscos passageiros. Em BH, a máxima vai aos 29 graus, com chuvas pontuais a partir da tarde, assim como na capital paranaense, onde não vai fazer mais que 27 graus amanhã. E o tempo abafado, com chuvas a qualquer hora, vale também para boa parte do estado de São Paulo, viu? No Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e no litoral norte, o sol aparece pouco entre muitas nuvens e chove mais a partir da tarde, até com forte intensidade. Chega a fazer 29 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara e em São José do Rio Preto. Na faixa leste, faz também 29 graus em São José dos Campos e 31 em Caraguá, no litoral. Para a capital, não esqueça o guarda-chuva em casa não, porque o dia promete ser bem estável, viu? Nessa quarta-feira teremos mínima de 20 e máxima de 27 graus. Aí na quinta quase nada muda, máxima também de 27. E na sexta-feira não faz mais que 25 graus por aqui. O sol aparece entre muitas nuvens, mas não deve chover. Não é à toa que São Paulo é conhecida como uma selva de pedras. Afinal, pouco mais de 10% das ruas são arborizadas. Por isso, o plano de metas da Prefeitura prevê o plantio de 200 mil árvores até 2020. Mas para que a arborização não se torne um pesadelo para os moradores, é preciso levar em conta alguns cuidados. Ninguém duvida que as árvores melhoram a temperatura, ajudam a conter a poluição e as enchentes. As de flores exuberantes, que desabrocham nesta época de quaresma, conquistam pela beleza do colorido. As pétalas que pairam no ar tingem o cinza da cidade. Mas para a Sônia, são sinônimo de trabalho extra. Bastante. Por quê? Porque cai muita folha, né? Tem que varrer. E é sempre. Mas nem todas as espécies são adequadas ao espaço que a gente tem disponível no quintal ou na calçada. Aqui os galhos se misturam à fiação. A árvore cresceu e ultrapassou a altura da rede elétrica. Também acontece de o cimento da calçada não resistir à força e ao tamanho da raiz. Nesse outro ponto, o tronco inclinou e a folhagem ocupa o espaço do pedestre. Mas é uma questão de como cuidar dessa árvore para que não aconteça isso, né? Você passou de uma forma meio apertada ali. Sim, você vai desviando, né? Tudo depende do porte da árvore e do espaço no chão. Precisa verificar a largura da calçada, que tem que ter no mínimo 1,90 m, tá? Precisa verificar se tem fiação elétrica,
no lado da rua. Então são vários parâmetros que a gente tem que avaliar para ver qual a melhor espécie possível de plantar naquele local. Árvore frutífera pode? Não é recomendado, por conta dos frutos que caem, pode causar acidente nos pedestres, né? O viveiro da prefeitura, que produz mudas ornamentais e de árvores para os canteiros e praças da cidade, oferece mudas de plantas nativas de graça. É preciso apresentar o IPTU do imóvel, um documento pessoal e a metragem da área onde se quer plantar. Mas para cortar ou podar uma árvore da calçada, e mesmo aquela que está no jardim de casa, é preciso autorização da prefeitura. A poda mal feita, sem critério técnico, é considerada crime ambiental, punido com multa. Como não há fiscais para vigiar todas as ruas, a regra funciona a partir de denúncias, por meio do telefone 156. Mas nem sempre a culpa é do cidadão que desconhece as regras. Aqui nesta esquina, em Moema, nós encontramos 2 figueiras vítimas de poda drástica. O serviço foi feito há alguns meses, já que elas estão brotando de novo, por uma das empresas terceirizadas contratadas pela prefeitura. O vizinho aqui me contou que, na época, o serviço foi alvo de protesto dos moradores. A poda mal feita pode causar prejuízo para a planta e para o cidadão. Ela está sujeita à entrada de patógenos, que são doenças pelo tronco e no próprio caule e tronco. O risco de queda, que pode afetar tanto veículos, pessoas, e é um risco para a população, né? E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E lembramos que após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo José Vicente da Silva Filho, que foi secretário nacional da Segurança Pública. As oitavas de final da Champions League, né, Celso? O Barcelona foi para Londres enfrentar o Chelsea no Stamford Bridge, né? Exatamente. Chelsea, que é um bairro de Londres, né? E o Barça, que vive um ótimo momento, não perdeu sequer uma partida no Campeonato Espanhol, nem na Champions, acabou conseguindo um bom resultado lá na Inglaterra. No jogo dessa terça-feira, o Barcelona empatou com o Chelsea em 1-1. E amanhã terminam as partidas de ida da Liga dos Campeões, o que promete mais emoções em 2 jogaços. Na Ucrânia, o Shakhtar recebe a Roma. Os italianos contam com ligeiro favoritismo, mas o técnico Eusébio Di Francesco está apostando na cautela e não deu muitas pistas sobre o time que pretende colocar em campo. A principal dúvida do treinador está na lateral direita. Florenzi, que não treinou hoje por conta de problemas intestinais, pode dar lugar ao brasileiro Bruno Pérez. Neste jogo, há momentos em que vamos dominar e outros momentos contra uma equipe forte no controle de bola teremos que defender. Nossa força será permanecer compactados e estar muito focados em tudo o que nós fizermos. Tenho que dizer que vi uma equipe em grande progresso e espero que seja ainda melhor amanhã. No outro confronto desta quarta-feira, o Sevilha recebe o todo-poderoso Manchester United. Comandados pelo badalado técnico português José Mourinho, os Diabos Vermelhos contam com a solidez do sistema defensivo e com um poderoso ataque como armas para garantir a classificação para as quartas de final. Já os espanhóis, que vêm de 3 vitórias seguidas no campeonato local, querem surpreender no primeiro jogo da história entre as 2 equipes pela Liga dos Campeões da Europa. Só que é um partido muito difícil, muito complicado. Estou muito entusiasmado com essa partida de amanhã. Será um jogo difícil e acho que teremos que estar preparados mentalmente e também fisicamente. Nossos jogadores devem ter confiança. Nós vamos enfrentar um oponente de nível superior, com alguns grandes jogadores. Eu acho que será necessário concentrar-se a cada momento e estar prontos para jogar como sabemos, agredi-los. Isso é o que queremos. Hoje, além de Chelsea e Barcelona, aliás, quem fez o gol do Chelsea foi o brasileiro Willian, um golaço. E o Messi fez o gol de empate do Barcelona. E no outro jogo, o Bayern de Munique, jogando na Alemanha, goleou o Beşiktaş da Turquia por 5-0. E aqui no Brasil, né, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians completou a 3ª partida, gente, sem vencer. A equipe de Fábio Carille saiu na frente do Red Bull Brasil, mas num vacilo grotesco permitiu um empate. Veja os gols. Com o 0-0 no placar, mudança de Carille na equipe para o segundo tempo. E Corinthians pressionando. Fagner em chute forte levou perigo logo aos 3 minutos.
O Red Bull respondeu na velocidade de Éder Luiz, batendo cruzado. Mas aos 7, o timão desencantou. Em jogada pela esquerda, Cleison puxou para o meio e bateu para o gol. A bola desviou no zagueiro Thiago Alves e morreu no fundo da meta de Júlio César. O que Carille não contava era com o vacilo dentro da própria área corintiana. Após o cruzamento da esquerda, Cássio saiu do gol. Juninho Capixaba tentou tirar e fez contra. Final em Campinas, 1-1 e terceiro jogo consecutivo sem vitória corintiana no Paulistão. Bom, o repórter acabou de falar, o Corinthians está sem vencer 3 jogos e tem clássico contra o Palmeiras. Quem é o favorito? Palmeiras? Mas aí a história é outra, né? O clássico já tem uma... Clássico é clássico, aquele velho discurso. Não, mas tem a rivalidade, tem a tradição, quer dizer, então a motivação é outra, entendi. O clima é de decisão. Vale lembrar que no ano passado também o Corinthians começou o campeonato mais ou menos, venceu um jogo heróico frente ao Palmeiras por 1-0 e depois foi campeão paulista, campeão brasileiro. Tá é outra certo, história. Então. Muito obrigada, Boa noite. Celso. Boa Até noite. amanhã. Com você, Gabriel. A oposição da Venezuela confirma que não vai participar das eleições presidenciais convocadas pelo presidente Nicolás Maduro. O ex-prefeito de Caracas e líder dos antimaduristas, Antônio Ledesma, afirmou que a eleição presidencial de 22 de abril na Venezuela é uma armadilha preparada pelo presidente Nicolás Maduro e que a participação da oposição validaria a continuação do atual governo, mesmo em meio à crise política e econômica que atinge o país. Maduro nega as acusações da oposição e afirma que as lideranças do movimento têm medo de enfrentar nas urnas. Ledesma, que foi preso em 2015 por supostamente planejar um golpe de Estado, que atualmente segue refugiado na Colômbia, pediu também uma investigação da ONU sobre violações de direitos humanos na Venezuela e o envio de mais ajuda humanitária para o país, que sofre com desabastecimento de comida e medicamentos, além de uma inflação de mais de 2.000% ao ano. Novos bombardeios do regime sírio mataram pelo menos 200 civis em vilarejo rebelde na periferia da capital, Damasco. A ação foi classificada pelos rebeldes como o ataque mais violento registrado até o momento contra a região. Este é o terceiro dia consecutivo de bombardeios das forças do regime, que estariam prestes a iniciar uma ampla ofensiva terrestre contra o último reduto rebelde perto da capital da Síria. A oposição, no exílio, denunciou uma guerra de extermínio e criticou o silêncio internacional a respeito dos crimes do regime de Bashar al-Assad na guerra que começou há quase 7 anos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Prestem atenção para esse nome, é Ghouta, um subúrbio a leste de Damasco, a capital da Síria. Com 400 mil habitantes, estão sendo submetidos aos mais bombardeios mais violentos em muitos anos por parte da ditadura de Bashar al-Assad. Entre domingo e hoje, 66 aviões descarregavam as bombas que transportavam debaixo das asas. E mais de 450 morteiros foram lançados pela artilharia. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, que é uma ONG baseada em Londres, diz que morreram só até agora mais de 200 civis, todos eles desarmados. Ghouta é uma espécie de Guarulhos para a capital da Síria. Fica bem ao lado da cidade maior. Tinha 2 milhões de habitantes antes que começasse a Guerra Civil há 7 anos. Tem hoje 1/5 disso. A cidade está em poder dos rebeldes e é por isso que sofre as maiores barbaridades até agora cometidas pela ditadura da Síria. Muitos de vocês talvez se lembrem dos bombardeios de armas químicas em área urbana em 2013, pois foi lá. Al-Assad matou na época 1.300 civis. Cadáveres de crianças foram perfilados numa calçada. As fotografias dessas vítimas chocaram o mundo. E foi depois delas que os Estados Unidos, em lugar apenas de armarem os rebeldes, começaram a participar diretamente da guerra. A Rússia é hoje a grande aliada de Assad. O chefe da diplomacia russa disse que os relatos do que vem acontecendo em Ghouta são exagerados. Mas não é verdade. Entre o final de dezembro e a semana passada, os bombardeios mataram algo em torno de 700 civis. Com os 200 de agora, temos por volta de 900 mortos em menos de 2 meses. O jornal inglês The Guardian entrevistou um responsável pelas instalações
hospitalares de Ghouta. Os aviões entre domingo e hoje bombardearam 4 hospitais, um deles servia de maternidade. Pois para esse cidadão o que está acontecendo não é uma guerra, é um massacre. A ditadura de Al-Assad ganhará esse conflito no campo militar, mas ela vai merecer no plano moral todas as medalhas pelas monstruosidades que cometeu. É assim que o mundo gira. Boa noite. Daqui a pouco, a intervenção no Rio é o tema da entrevista do dia de Maria Lídia Flandoli com José Vicente da Silva Filho, que foi secretário nacional da Segurança Pública. Até já. A intervenção na segurança pública do Rio é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o José Vicente da Silva Filho, que foi secretário nacional da Segurança Pública e é coronel da reserva da PM. Muito obrigada por estar conosco, coronel. Boa noite, Maria. Bom, não há consenso sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. São muitas as leituras e elas variam desde que é um mero ato de marketing político do presidente Temer para resgatar uma aprovação que ele nunca teve, ou é o primeiro passo, que é um outro limite de avaliação, o primeiro passo para a expansão de intervenção militar no resto do país. Eu quero saber qual é a sua leitura sobre essa intervenção no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava precisando dessa intervenção há muito tempo, Maria Lídia. Diferentemente de outros estados, Ceará, Bahia, tem mais homicídios do que o Rio de Janeiro hoje. São estados muito menores. Só que há uma característica da violência do Rio que não tem no Brasil, talvez não tenha nem em boa parte do mundo. Existem centenas de comunidades, já chegou a se falar 800 favelas, comunidades, que estão sob o governo dos criminosos, das facções e das milícias. O Estado não manda mais lá. Onde tem isso no Brasil? Não existe. Outro detalhe, nenhum lugar do Brasil, ou se somar todo o Brasil, Maria Lídia, não tem a quantidade de armas de guerra que tem na cidade do Rio de Janeiro. A estimativa lá é de 3 a 5 mil armas. Ou seja, nós temos facções que dominam segmentos da sociedade com armas de guerra. E nos últimos anos, nos últimos 10 anos, vamos colocar mais para trás, nós não vemos nenhum resultado positivo dos esforços da estrutura de segurança e dos governos do Rio de Janeiro. Ou seja, esse desmando acaba afetando a vida da cidade até longe das ações dos criminosos, como foi o caso do fecho ali das grandes vias de acesso, linha vermelha, linha amarela, a Avenida Brasil, escolas que são interrompidas do seu funcionamento, postos de saúde, mortes, né? Correios. Tiroteios. Então a cidade, principalmente a cidade, mas lógico, tem problema em Niterói, na Baixada também, Fluminense, mas o governo perdeu a capacidade de reverter o agravamento que vem acontecendo nos últimos 2 anos. Bom, aí entra um outro questionamento. Não é a primeira vez que o governo federal oferece uma ajuda ao Rio de Janeiro, seja por um mega evento, como a Rio 92, as Olimpíadas, ou seja mesmo para um controle que o Estado não está conseguindo fazer. O comentário de lideranças, principalmente comunitárias, é que mesmo com a presença do Exército em comunidades de expressão, como a Maré, em que eles ficaram um ano, ficaram um bom tempo, não houve um legado. Eles entraram, saíram e as coisas continuaram ou pioraram em relação ao que estavam. E aí entra a indagação do que é que precisa ser feito, deve ser feito para que uma intervenção como essa, que é tão polêmica, surta efeito positivo. Olha, aquela intervenção na Maré foi um equívoco absurdo, simplesmente porque o governo federal, acho que era a presidente Dilma, resolveu apoiar de qualquer jeito o Exército ter que cumprir ordens. Ficaram 1 ano e 4 meses, gastaram 600 milhões, ficaram lá dentro. Não é assim que se faz o trabalho cooperado Força Armada e as polícias locais. O que estava acontecendo, Maria Lídia, com o aporte de recursos federais, a partir de julho do ano passado, era uma ajuda. Nós tínhamos, então, 2 centros de poder da segurança pública, da tropa de quase 10 mil homens, das Forças Armadas e mais da Força Nacional, e mais da Secretaria da Segurança. E eles não estavam se entendendo. Na hora de fazer uma operação, como é que nós vamos fazer? Quando? Quantos?
Em situações de crise, como é o caso em vários outros contextos, mas especialmente de segurança, não pode haver duplo comando, Maria Lídia. Com a centralização de comando no interventor, e não é uma intervenção militar, ainda que o interventor seja um general. Mas nesses casos, tendo uma única autoridade, ele tem o poder que nenhum secretário tem, nenhum governador tem, sobre os instrumentos de segurança, as polícias, civil, militar, inclusive Polícia Federal, as Forças Armadas. Agora, o planejamento é unificado. Não precisa pedir licença para ninguém, dá-se ordem e as coisas acabam acontecendo. Mas nas redes sociais, lá no Rio de Janeiro, as lideranças dessas comunidades estão expressando temor. Um temor sobre o despreparo de militares para esse trato direto com a população e a diferenciação de quem é quem naquela estrutura onde o território é tão demarcado. Bom, as comunidades, primeiro, elas estão intimidadas pelos criminosos. São reféns, né? São reféns dos criminosos, então estão com medo das forças que vão salvá-las, não tem muito sentido. As expressões vão aparecer de todo tipo, Maria Lídia. Mas o fato é o seguinte... Mas os militares têm um treinamento específico para esse trato com a população? Não. E aí? Não. Mas não precisa eles fazerem a abordagem. Uma vez eu estava no aeroporto em Paris, Maria Lídia, havia uma movimentação... Estou falando isso 20 anos atrás. Havia alguma movimentação de terrorismo e no aeroporto tinha 2 soldados do exército francês, 2 grandalhões, e um policial da Força Nacional. Quem fazia a abordagem, quem conversava, quem revistava, era o policial. Esse tipo de estrutura combinada, ele pode acontecer e funcionar bem. E funciona bem? Ou há resistência das polícias civil e militar mas agora... por essa, vamos dizer, por esse suprimento militar ali, naquilo que, exatamente para compor aquilo que eles não deram conta? Não, mas agora, como você tem um comando único, ele vai estabelecer essa regra. O que nós esperamos é que haja esse bom senso. Eu acredito que sim. O general Braga Neto, que é o comandante, ele fez o trabalho dos Jogos Olímpicos, da segurança, ele está há 1 ano e meio no Comando Leste, lá no Rio de Janeiro, ele está há 6 meses fazendo acompanhamento e dialogando, fazendo pontes com as polícias civil e militar do Rio de Janeiro, nesses 6 meses que está essa tropa emprestada. E um detalhe importante, Maria Lídia, nenhum civil teria condição de assumir esse cargo. Porque a logística que o general tem como preparo, só esses oficiais generais que tem no Brasil. Lidar com essa complexidade toda, quem faz isso? Um grande gerente de banco? Ninguém tem para um contexto estressante como é da segurança. E qual é a missão? É tão somente essa de resgatar a segurança, a ordem, o direito do cidadão de viver em paz com segurança, ou é também a de um saneamento da instituição da polícia, do combate à corrupção, aquilo que estão chamando de limpeza na banda podre da polícia do Rio de Janeiro? É tudo isso, Maria Lídia. Eu lembro que quando houve a Revolução da Segurança na cidade de Nova York, o prefeito Giuliani, ele desenvolveu 7 estratégias. A 7ª delas era tolerância zero à corrupção na polícia. Uma polícia corrupta, ela não consegue vencer a violência, por uma série de razões. É necessário essa integridade, que chama-se alicerce da estrutura de uma instituição policial. Essa é uma questão. Obviamente que as forças terão que ser reajustadas para começar a produzir resultados. Esse comando único vai começar a forçar um pouco algumas situações. Existe quase 8.000 policiais afastados das ruas, por exemplo. A Polícia Civil tem só 1/3 de policiais trabalhando nas delegacias. Então, alguns ajustes terão que ser feitos a curto prazo, mas o que se espera, principalmente, é que ao final do ano a polícia esteja saneada e racionalizada para o próximo governo. Tomara. Tomara. Muito obrigada, Coronel. Uma boa noite. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje, 10h30 da noite, André Frateschi mostra seu novo álbum no palco do Todo Seu.